Olá, alunos! A Prof. Cris espera que estejam todos bem. Na aula de hoje, vamos nos divertir um pouquinho com a ideia de fração. Considere a seguinte situação. Luísa fez uma pizza para o jantar e, assim que tirou do forno, dividiu em 8 pedaços iguais e comeu 3 pedaços. Responda, quantos pedaços Luísa comeu? Ficou fácil. Luísa comeu 3 pedaços. Quantos pedaços sobraram? Sobraram 5 pedaços. Vamos seguir. A ideia de fração como parte de um todo. Vamos fazer uma atividade para compreender melhor como representar algumas frações. Então, recortamos uma tira de papel. Dobramos ao meio em 2 partes iguais. Cada parte obtida representa a metade ou 1/2 da tira. A representação numérica é 1/2, ou seja, a tira inteira foi dividida em 2 partes iguais e cada parte fica representada como sendo 1/2 da tira. Recortamos outra tira de papel. Dividimos essa tira em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representa a terça parte ou 1/3 da tira. E a representação numérica é 1/3, ou seja, a tira inteira foi dividida em 3 partes iguais e cada parte representa 1/3 da tira. Para finalizar a nossa atividade, vamos recortar outra tira de papel. Dobramos ao meio e a seguir novamente ao meio. Cada parte da tira inteira representa a 4ª parte ou 1/4 da tira. A representação numérica de cada parte é 1/4. E colorindo 3 dessas partes, temos 3/4, que significa das 4 partes em que a tira foi dividida, lembrando que tem que ser dividida em partes iguais. 3 foram coloridas, então 3/4 é a representação numérica da parte colorida da tira que foi dividida em 4 partes iguais. Então, são exemplos de frações: 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 1/8, 3/8, 5/8, e assim temos inúmeras frações. As frações indicam partes de figuras ou de quantidades. Lembrando, na primeira situação, a Luísa dividiu a sua pizza em 8 pedaços iguais e comeu 3. Então, podemos representar a parte que a Luísa comeu através da fração 3/8. Dos 8 pedaços, Luísa comeu 3. E 5/8 representa a fração que sobrou de sua pizza. Numerador e denominador de uma fração. Assim como as operações que nós já estudamos têm os seus termos, a fração também tem, e são chamados de numerador e denominador. O número que está acima do traço é o numerador, e o que está abaixo do traço de fração é o denominador. Cada um deles tem uma função bem diferente, e é importantíssimo entender o que cada um representa na fração. O numerador indica quantas partes foram tomadas. O denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Por exemplo, na situação 1,
em que a Luísa dividiu a sua pizza em 8 pedaços iguais e comeu 3, a fração 3/8 indica que ela dividiu em 8 pedaços iguais e o 3 que ela comeu 3 pedaços. A fração 5/8 indica que ela dividiu a sua pizza em 8 pedaços iguais, que é a função do denominador, indicar em quantas partes o inteiro foi dividido, e 5 representa o que sobrou. Então, sobraram 5 pedaços, que é o numerador da fração. Então, não é importante gravar os nomes, mas sim o que eles significam na fração, a função de numerador e denominador. Escrita por extenso de algumas frações. Alguns exemplos: 1/2, 2/3, 1/4, 4/5, 1/6, 5/7, 3/8, 1/9, 1/10. E a partir do 10, do denominador 10, acrescentamos a palavra avos. 12 11avos, 7 15avos e 1/100. Quando o denominador é 100, não colocamos a palavra avos. 1/100, 1000, 1/1000. Então, estes são alguns exemplos da escrita por extenso de algumas frações. Então, finalizamos a nossa aula. Espero que as situações elaboradas com muito carinho que apareceram nessa aula tenham ajudado a compreender melhor a ideia de fração. Desejo a todos bom estudo.